Vamos então dar início à segunda parte do meeting. Eu vou passar ao Ivo, que é então o nosso vencedor do trader, do concurso de Trader de Sucesso. Bem, boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre trading em futebol, sobre o método, que é um pouco o molde do Paulo Rebelo, é baseado no que ele fez, mas mais importante que isso, a psicologia alienada a este método. Começando pela apresentação. O meu nome é Ivo Silva, tenho 19 anos, apenas 19 anos, e sou estudante de Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Comecei no póquer, com uma banca de apenas $50, e num ano consegui multiplicá-la em cerca de 500%. Não foi sorte, foi muito estudo, foram muitas aulas da escola em que levava o material de póquer para estudar. Não devia, mas aconteceu. E tenho uma experiência em desporto e matemática desde pequenino. Desde pequenino que adoro matemática, sempre tive muito boas notas, que é um fator muito importante, quer queiramos, quer gostamos ou não. E em desporto, fui federado de futebol, futsal, não é que tenha assim muito jeito em futebol, pronto, mas participei. Regras básicas para este método. Evitar grandes alavancagens. 10% liability no máximo, 5%, 10%, depende das vossas estratégias. Mesmo se a odd tiver 1.02 e tiverem quase a certeza absoluta que não é justo, que não corresponde a 98% de probabilidade dessa equipa ganhar e corresponde a 50%, não alavanquem mais do que 10%, porque existe o quase, a certeza, existe a parte do quase, em que não têm a mesma certeza e em que aquilo vai dar para o torto e perdem a banca e depois, pronto, já se sabe o que vem a seguir. Eu tenho esta estratégia, não sei se alguns seguem, que é o levantamento de cerca de 5% da banca quinzenalmente, a cada 15 dias. Mas se tiverem valores mais avultados, como 100 mil, 200 mil euros na vossa conta, acho que não há necessidade de ser 5%. Tenham um valor fixo e levantem-no. Muito importante é evitar trabalhar com sono ou fadiga. Para isto há que ter refeições e o horário biológico equilibrados. Ter um despertador para acordar umas X horas sempre, comer refeições saudáveis às horas pontuais, não desequilibrar muito o sistema. Eu sei que é importante sair à noite e com os amigos, mas se sair à noite e estiverem com os amigos, pelo menos não apostem no dia seguinte ou nesses dias em que vão sair. Competências necessárias para ter sucesso. É importantíssimo o gosto pelo desporto. Eu vou dar um exemplo. Há aqui muitas pessoas, não sei se estão aqui ou não, mas no fórum apostam na Liga Japonesa, 5ª Divisão da Liga Argentina e etc. às 2 da manhã e afins. Experimentem tentar ver esses jogos sem apostar às 2 da manhã da 5ª Divisão da Liga Argentina e ver os 90 minutos com a mesma concentração que fazem quando estivessem a apostar. Não vão conseguir. Isso aí já entra no campo do vício e é preocupante. É preciso ter um sentido crítico na observação. Não basta ver os jogos por ver. É preciso reparar nos detalhes, reparar no que o treinador diz, reparar na pressão que os adeptos exercem sobre os jogadores, na forma como cada jogador reage à pressão dos adeptos, na forma que o capitão tem de lidar com o resto da equipa. Todos os fatores são fundamentais nos jogos. E não existe a pólvora neste mercado. Não existe um método infalível. Todas as investigações e as lutas constantes, é preciso investigação e luta constantes. Não há métodos infalíveis. Há muita gente que entra no mercado Betfair, aconteceu comigo, claro, ao início, com pequenos montantes, entrar e pensar, descobri a pólvora, aposto no next goal, no correct score, match odds, over 2,5, etc. E isto é infalível. Não é. Não há uma conjugação dos mercados. Todas as apostas são dependentes, todos os mercados são dependentes, os acontecimentos têm uma dependência e estão todos ajustados na mesma medida. Para isso, para ter a noção disto, é preciso ter uma noção da matemática envolvida nos mercados. É claro que não é preciso termos um curso em estatística ou em economia, mas é muito importante ter a noção do que são as probabilidades, da independência e da dependência de cada acontecimento. Um jogo, por exemplo, o Real Madrid estar em disputa com o Barcelona pelo campeonato e jogar às 7 e o Barcelona jogar depois às 9, o jogo do Barcelona não vai ser independente do Real Madrid. Dependendo do resultado do Real Madrid, o Barcelona vai atuar de uma forma diferente. Se tiverem igualdade de pontos e for um dos últimos jogos, é claro que o jogo do Barcelona vai ser condicionado em relação ao do Real Madrid. Se o Real Madrid perder, eles têm uma oportunidade de avançar. Logo vão estar com muito mais motivação para ganhar esse jogo.
Portanto, valor esperado, variância, etc. Mas o fator mais fundamental que o Bezos falou, que é a racionalidade nos momentos críticos. Este é o fator mais difícil, é a competência mais difícil de conseguir e é mais importante. É, nos momentos críticos, estarmos prontos, não vermos, a equipa que eu estou a apostar a favor sofreu, e agora? Vou apostar o dinheiro todo. Não, é preciso termos racionalidade, planear tudo e saber o que fazer nos momentos críticos. Não sei se alguém já está familiarizado com este modelo de Kubler-Ross. É uma psiquiatra suíça, no século XX, que fala sobre as fases do luto ou da morte de alguém. Todas as pessoas, segundo esta psiquiatra, passam por esta fase quando alguém lhes é próximo morre. Ora, eu acho que isto não segue só em relação às pessoas próximas que morrem. Isto segue também à perda de alguma coisa que nos seja querida, como por exemplo o dinheiro, obviamente. E vou aplicar um exemplo a este modelo. A primeira fase do primeiro estágio da perda é a negação. Quando a equipa contrária, aquela que estamos a apostar, marca um golo, nós pensamos sempre, não foi golo, é impossível. Estava fora de jogo, fez falta, é impossível, não foi golo, de certeza que não foi golo. Depois temos a parte da raiva. Mas porquê que isto tinha que acontecer logo a mim? Porquê? Porque eu? Como se fôssemos os únicos a sofrer este impacto. Depois chega a parte da negociação. Eu devia ter feito lei, eu devia ter feito back, eu devia ter fechado, eu sabia. Em alguns casos mais extremos, não quero entrar na religião nem na fé de ninguém, mas pensam em, por favor Deus, dê-me uma oportunidade e eu prometo não voltar a correr estes riscos. Portanto, está a haver um jogo num campo de futebol em que estão milhões de pessoas a ver o jogo, estão milhões de euros envolvidos naquele jogo, tanto das equipas de prémios e etc. E a pessoa está em casa com a sua banca, 5 euros, 100 euros, etc. E pensa que a decisão dela pedir a Deus que vai alterar o jogo, portanto Deus vai ajudar a meter a bolinha na baliza que quer. Não, isso não acontece. Lamento. Depois há a parte da depressão, que isto é uma fase muito grave, que é, não quero saber disto para nada, vou-me suicidar, não vou conseguir pagar as contas, enfim. E depois já há a parte da aceitação, que é, já perdi, azar, agora tenho de me acalmar e voltar a recuperar as perdas. Tenho de pensar no que fiz mal, etc. Eu aqui não sou a favor de algumas coisas que o Paulo Rebelo diz, que é o voltar a recuperar as perdas. Nós não voltamos a recuperar as perdas. Nós temos uma banca fixa e nós apostamos sempre essa percentagem. À medida que subimos, nós não apostamos o que tínhamos inicialmente, nós apostamos o que temos de momento. Isto que eu quero dizer é que se nós perdemos uma parte, a nossa banca não era a que tínhamos antes. Nós não vamos recuperar o que perdemos. A nossa banca passa a ser aquela e quer gostemos, quer não, temos que nos guiar pela banca que temos atualmente. Portanto, não há recuperar perdas. Há um desenvolvimento constante da banca. Cool-headed advices. Isto em português é os conselhos para ter a cabeça fria, para tentar evitar ao máximo que passemos por aqueles estágios que, enfim, não são muito agradáveis. Evitar dramatismos, pensar na parte inicial, porquê eu. Há sempre uma solução. Por mais difícil que seja de encontrar, há sempre uma solução. Às vezes as consequências acontecem, todos os problemas acontecem, mas não é porque não havia solução, é porque talvez nós não a encontramos. Evitar jogos, ligas, confundam o pensamento lógico. Isto é um dos pontos básicos. Se eu sou fã do Benfica desde pequenino, eu não posso apostar no jogo do Benfica, obviamente, porque vou estar sempre a pensar que o Benfica vai ganhar, não interessa os outros clubes para nada, o Benfica é o maior e vai ganhar. Evitar o desespero. É preciso manter os pensamentos claros e coerentes, pensar na estratégia a seguir. Baseado no evitar o dramatismo. É preciso observar os detalhes, ter um olho no burro, outro no cigano. O que eu quero dizer com isto é manter um olho no jogo e outro no mercado. Ver oportunidades, ver odds que surjam que não estejam no ponto em que deviam estar. E, por fim, manter a concentração. É indispensável evitar falar com outras pessoas que perturbam a nossa concentração de momento. Temos de estar sozinhos. E, de preferência, fechar todos os programas do browser que nos possam distrair. Fechar o Facebook, fechar o Twitter, as redes sociais, mantermos concentrados no jogo durante todo aquele momento.
Agora, passando para o método em si. Este método consiste em 90 minutos, ou seja, o jogo inteiro, e em várias entradas no mercado. Consiste numa seleção única, não é bookmaking, é só numa seleção, o favorito, e é scalping, tanto lay back como back lay. Este método consiste no aproveitamento de oscilações de curto prazo, isto é, da Betfair não é suficiente para fazer este método. Geekstoy ou BetAngel, etc. são uns bons programas. Análise detalhada prévia das equipas. É preciso, antes do jogo começar, tirar 15 minutos. Antes era preciso mais tempo, agora com o fórum temos acesso às estatísticas todas, ao número de gol médios sofridos por jogo, etc. Portanto, 15 minutos é suficiente para verificar as notícias todas da equipa, a equipa que saiu, os jogadores que não entrou e que estavam à espera que entrassem, etc. E indispensável é ter um stream com delay reduzido ou sem delay. Isto é o mais complicado hoje em dia não, sempre foi, que há muita gente, não sei se aqui há alguém, mas seguem-se pelo From Sport e First Row Sport. Esses canais não têm um grande delay, cerca de 8, 20 segundos, e não são bons. Já a Betfair tem cerca de 3 segundos, depende dos jogos, e já é complicado. Os melhores canais para ver os jogos e estar sempre pronto para apostar nas odds estáticas, em oscilações, um contra-ataque rápido, um livre, etc., são os canais públicos. SIC, TVI e RTP. Só que o problema é que não há muitos jogos nesses canais. Problemas associados a este método. Aos 60 minutos, se o jogo é empatado, tive algumas mensagens no fórum a perguntar o que é que fazia se o jogo tivesse 0-0 ou um igual nesta altura, em que o favorito fosse o empate. Há mais risco em backlay, penso que é óbvio, porque não existe equipa empate. Existe uma equipa a querer marcar e outra a querer marcar. A não ser que seja, por exemplo, em raras exceções como play-off ou o Rio Ave jogar com o Benfica e empatar um igual, que é o melhor acontecimento do mundo. E essa equipa procurou empate e nada mais que o empate, apenas o empate. Pode haver prejuízo acumulado. Podemos não ter conseguido boas entradas e saídas do mercado e, portanto, podemos ter prejuízo acumulado. E isso é um problema que depois, com o empate, não conseguimos ajustar. Soluções para isto. Reduzir o número de entradas a partir deste momento. Entrar esporadicamente. Meter uma pequena aposta na equipa mais provável a marcar. Ou fazer lei ao empate e sair do jogo, passar a análise para a próxima equipa, etc. Ou então, não fazer nada, simplesmente ficar quieto, sair do jogo, ir descansar um bocadinho, analisar o próximo jogo e conseguir lucro no próximo jogo. Vantagens e desvantagens deste método. Como vantagem temos que tiramos o máximo partido das equipas em estudo. As equipas que vamos jogar, vemos as notícias todas e sabemos tudo sobre essa equipa. Temos que saber. Preparação, todos os cenários de cada jogo. Antes do jogo, preparamos tudo, prevemos que se esta equipa marcar, nós vamos fazer isto. Se eles marcarem este minuto, vamos fazer isto. Se eles não marcarem, vamos fazer isto. Se eles não marcarem, se os outros marcarem, não fazemos nada, etc. É preciso, temos a máxima de concentração.
É difícil pensar em perda e não passamos pelos momentos de estágio, porque, como disse anteriormente, estamos preparados para todos os cenários, estamos concentrados no jogo e somente no jogo, em nada mais. Temos apostas facilmente correspondidas em jogos com muita liquidez, porque este método só dá para aplicar em jogos com muita liquidez. Temos muitos ticks para aproveitar em oscilações, principalmente nos primeiros 45 minutos. E ganhamos autodisciplina, controle e racionalidade. Tornamos pessoas mais racionais, não tão emotivas, conseguimos olhar para o jogo e ver os azuis e os vermelhos e não pensamos, eu gosto mesmo daquele jogador. Não, pensamos em todos os fatores e todas as pessoas como robôs. Mas é claro que associado a isto temos desvantagens. Tal como para cada dever há um direito, para cada vantagem existe uma desvantagem. Temos informações detalhadas de equipas em estudo, mas depois é claro que retiramos menos informações das restantes equipas. Não podemos observar tantos jogos por dia, no máximo 2, 3, 4, já ficamos cansados. E, portanto, não temos tantas informações sobre como as outras equipas jogam em todos os 90 minutos. Preparamos para todos os cenários do jogo, mas, como eu disse, temos impossibilidade de trabalhar em muitos jogos. Temos a máxima concentração e é difícil pensar em perda, mas facilmente chegamos à exaustão mental e temos de descansar. Não há Red Bull, não há Powerade que aguente. A única solução possível é mesmo deitar-nos e só no dia seguinte virmos apostar. Temos apostas facilmente correspondidas e muitos ticks, mas é muito difícil trabalhar em jogos com liquidez reduzida. Jogos da Argentina, do Brasil, são muito difíceis. Só jogos da Liga Inglesa, Liga Espanhola ou Liga Portuguesa, caso de Sporting, Porto, agora Braga, Benfica, claro, e Liga Italiana. Temos autodisciplina, controle e racionalidade, mas depois disto é algo inevitável, temos menos interação com pessoas. Não podemos sair tanto com os amigos, temos que preocupar-nos mais com o nosso método e, portanto, as saídas à noite ficam um bocado cortadas. Tenho alguns exemplos no fórum, não sei se alguns já devem ter visto. Podem consultar lá, estão acontecimentos mais práticos, o exemplo mais detalhado. Também está no livro agora, pelo que o Paulo me disse, tenho lá cerca de 30 páginas. Estão lá todos, portanto, podem ver e ver como é que isto funciona na prática, mas creio que a teoria e a prática não seja muito difícil de relacionar. É tudo. Conseguiste? 15 minutos. Pronto, eu gostei muito da tua apresentação. Deixa-me só dizer-te que em relação às perdas, eu entendi aquilo que tu disseste e tens razão. Se funcionarmos assim, se a nossa banca e se aquilo que investimos for sempre uma porcentagem da banca que nós temos e se perdemos, trabalhamos só com essa banca. Mas normalmente as pessoas ou não fazem, por exemplo, eu trabalho sempre com o mesmo montante, quer ganhe, quer perca, tenho sempre o mesmo montante para trabalhar e por isso existe, ou mesmo quando não era, trabalhava sempre com o mesmo montante. E depois, sobretudo, acho que a generalidade das pessoas tem, não fui eu que inventei esse conceito, acho que a generalidade das pessoas tem essa preocupação de quando perde dinheiro ir recuperar aquele. Eu concordo com isso, mas é um facto, não é? Quando chegas ao final de uma semana, do mês, ou seja o que for, e já estás ao mesmo nível que estavas quando perdeste, quando aconteceu um azar, quando seja o que for, enfim, é um golo emocional, digamos assim, que a maioria dos apostadores buscam. Por isso é que eu uso esse termo de recuperar das apostas, mas entendo aquilo que tu dizes e na mensagem eu concordo que não se deva ir atrás dessa tal busca por recuperar as perdas.